Salve, homens, elfos e anões da Terra-média. Eu sou o Arthur e você está no canal Patrulheiro da Noite. E hoje eu gostaria de falar a respeito da história do Silmarillion. Então vamos lá. Primeiramente já vai aí deixando o seu like, pois cada like é um goblin a menos no mundo, e torne-se membro da Patrulha da Noite apertando aí no botão de se inscrever, beleza? Rapaziada, o negócio é o seguinte, tá? Eu já fiz um vídeo, tá? O vídeo anterior, onde eu falo sobre o meu contato com a obra do Tolkien, falo os livros que eu li, os que eu não li, e também, né, faço ali uma pequena sugestão de ordem de leitura do universo do Tolkien, tá? Nesse vídeo aqui eu vou fazer um resumo sobre o livro do Silmarillion. Arthur, isso vai ser um papo mais aprofundado? Não vai. Vai ser um resumo. Por que vai ser um resumo? Porque eu vou fazer com a obra do Tolkien rigorosamente a mesma coisa que eu fiz com Star Trek e Stargate, tá? Então eu vou fazer um resumo e depois eu vou fazer uma playlist sobre lore, né? Então eu vou pegar vários pontos do legendário do Tolkien, do lore, canon, chamem como quiser, e eu vou explorar de forma independente. Então neste vídeo aqui, por exemplo, eu vou citar os Valar, né, ou Ainur. Eu não vou me aprofundar neles porque eu vou fazer um vídeo só sobre eles. Aí sim, eu vou me aprofundar em diversos pontos diferentes, porém cada um vai ter o seu próprio vídeo, como, enfim, vocês já estão ligados como eu faço aqui no canal, certo? Então, sem mais enrolação, vamos aí pro resumo do Silmarillion, tá? Primeiramente, é importante dizer, existe uma referência cristã muito forte, não só no Silmarillion, mas em toda a obra do Tolkien, certo? Então, você precisa ser um cristão para gostar da obra do Tolkien? Óbvio que não. Aliás, tem um monte aí de black metaleiro, né, que tem banda de black metal aí, o que mais tem é referência ao universo que o Tolkien criou. Então, pode fazer parte de vários tipos de religião ou mesmo de nenhuma, tá? Então, porém, isso é uma coisa que o Tolkien diz que não foi colocado no livro dele de forma proposital, porém, de fato, está lá. E outra coisa, né? Ao contrário de Duna, por exemplo, O Senhor dos Anéis e o Silmarillion, ele não é, né? O Tolkien não trabalha com analogias, né? Então, perguntaram para ele se o Sauron era algum líder soviético e o Anel era uma bomba atômica, ele disse que não, né? Sauron é basicamente um demonião e o Anel é um anel mágico, e é só. E bom, então nesse sentido é mais simples a coisa da parte ali da análise, tá? Então vamos lá, o livro ele é basicamente dividido entre 5 partes, e aqui eu peço perdão na hora de pronunciar porque o meu alto-élfico não está em dia. Então nós temos o Ainulindale, o Valaquenta, o Quenta Silmarillion, o Akallabêth e dos Anéis de Poder e da Terceira Era. Os dois primeiros narram basicamente a história da criação do universo. Tá? Então ali no primeiro a gente vai ter Eru, mais conhecido pelos elfos como Ilúvatar, que é basicamente Deus, criando os Ainur, que vieram a ser conhecidos posteriormente como Valar pelos elfos, e que são basicamente anjos, tá? Então a gente vai acompanhar ali os primórdios da criação, digamos assim. No Valaquenta, né, nós vemos que Eru propôs aos Valar, né, ou Ainur, temas musicais. E estes, né, pegaram ali partes deste tema e deram, colocaram parte da sua personalidade, digamos assim, nesses temas, né? Aprimoraram esses temas. E quando este tema, este grande tema musical celestial foi executado, criou-se então o universo de Ea e também o mundo de Arda, que é o planeta Terra. Nessa época, inclusive, Arda era plano, tá? A Terra foi plana e posteriormente ela torna-se uma bola, né, como é hoje. Um ponto que a gente tem que levar em consideração, tá? Todo o universo do Senhor dos Anéis, no que tange ali o Silmarillion, é uma visão elfocentríaca, tá certo essa palavra? Enfim, é uma visão dos elfos, tá? A visão humana ou mesmo dos anões não é explorado, tá, pelo Tolkien. Então, enfim, tudo que acontece ali em termos religiosos, digamos assim, é do ponto de vista dos elfos, tá? É basicamente isso. E bom, o Silmarillion ele também não é exatamente um livro com início, meio e fim,
tá? Na verdade, o Silmarillion, ele é um conjunto de contos que são interligados uns nos outros, obviamente, e que juntos contam a história, como eu disse, desde a criação do universo até o fim da Primeira Era, tá? Os dois últimos textos, o Akallabêth e o dos Anéis de Poder e da Terceira Era, são resumos, tá? O Akallabêth é um resumo da Segunda Era e é muito focado em Númenor, tá? E o que eu particularmente não sou assim tão fã. Enfim, o último texto é um resumo ali da Terceira Era, que são os eventos que antecedem, né, o Hobbit e o Senhor dos Anéis, até o final, né, da Terceira Era. Então, boa parte do livro, né, na verdade o foco dele, está no Quenta Silmarillion, onde nós acompanhamos, né, a criação, como eu disse, do mundo. Né? Na verdade, a criação do mundo foi no Vala Quenta, mas no Silmarillion a gente vê a criação dos Elfos, né, e a gente vê o deslumbramento deles com relação a todo esse mundo criado, né, aos deuses, né, que são os Valar, e ao grande deus que é Ilúvatar. A gente acompanha, né, obviamente, um Valar que se destaca, que é Melkor, tá? Melkor se corrompe, né, e cai, e com ele leva alguns, né, espíritos mais elevados, bem como, né, na questão cristã ali da referência e tal. Em certo momento do mundo, ainda não existiam nem lua e nem sol, então o mundo era iluminado pelas grandes árvores, tá? Essas árvores, né, foram destruídas por Melkor e pela Ungoliant. E nesse momento também, se eu não estou enganado, é o momento em que o Melkor rouba as Silmarils, tá? O que são as Silmarils? Elas são joias, tá, forjadas pelos elfos, tá, pelos Noldor, e são basicamente o suprassumo daquele povo, né? Eles nunca conseguiram fazer nada mais belo do que elas antes e jamais conseguiriam fazer nada mais belo do que elas após, né, a sua feitura, digamos assim. Então, quando Melkor rouba estas joias, Fëanor, né, o amaldiçoa e dá a ele, né, o nome de Morgoth. Né? Então Melkor deixa de ser, né, o Valar Melkor e torna-se o diabão Morgoth. Aqui a gente vê um ponto, tá, que muita gente em relação à série dos Anéis de Poder falava que tinha uma frase do Tolkien que era mais ou menos como: o mal não pode criar nada de novo, apenas corromper aquilo que as forças do bem fizeram. E na verdade isso aqui é bem verdade, tá? Eu não sei se o Tolkien foi quem falou esta frase efetivamente, porém no livro é óbvio que ele concorda com essa visão, tá? Por quê? Porque a gente descobre ali pela página 90, pelo menos da edição da HarperCollins Brasil, né, e da Ilustrada inclusive, é mais ou menos pela página 90, onde a gente descobre que os orcs são uma corruptela dos elfos, né? São elfos que ali dos primórdios do mundo, que foram capturados por Melkor e suas criaturas e foram corrompidos, tá? E bem, o Morgoth, ele rouba os Silmarils, e aqui a gente pode dizer que existem 4 grandes, entre aspas, sagas ou arcos, tá? Ou contos, digamos assim, que são as melhores partes do Silmarillion, tá? A primeira não está exatamente em um conto específico, tá? Na verdade, ela está diluída em todo esse miolo do livro, tá? Que é a sina dos Noldor e da família do Fëanor. Porque quando Morgoth rouba os Silmarils, ele faz um juramento de sangue. Se eu não me engano, envolve sangue, mas enfim. Um juramento que não poderia ser facilmente quebrado, de que ele basicamente buscaria vingança contra o primeiro Senhor do Escuro. E isso envolve uma série de desventuras que envolveriam não só o Fëanor e seus filhos, mas todo o seu povo. Por quê? O Fëanor, ele fica cego pela vingança. E ele vai atrás do Morgoth de qualquer maneira. Inclusive, ele precisava cruzar o oceano até a Terra-média, pois este estava em Valinor. Não lembro se era em Valinor ou se era Amon, mas enfim. O que acontece, basicamente, é que ele vai até o povo dos Telari, né? Ele vai até o povo dos Telari e ele pede aos Telari os seus navios brancos, tá? Porém, os Telari recusam essa pedida do Fëanor, que por sua vez se enfurece.
tá? Qual que foi o argumento deles? Eles falaram que aqueles barcos eram para eles o que as Silmarils eram para o povo dos Noldor, né? Ou seja, eles nunca conseguiram fazer nada tão belo quanto aqueles barcos e jamais conseguiriam fazer algo tão belo quanto, né, aqueles barcos. O Fëanor se enfurece, puxa a espada pros caras e se dá aí, né, uma grande batalha entre elfos. E isso foi uma ferida aberta para os Noldor e para todo o povo élfico durante muito tempo. E não satisfeito com isso, Fëanor vai até a Terra-média, nas terras gélidas e frias do norte, e taca fogo nos barcos, né? E além também de abandonar parte do próprio povo à sua própria sorte, tá? Que inclusive conseguem escapar, porém não escapam sem antes se ferrarem bastante. E essa sina dos Noldor só teria, né, final com a última batalha, né? Então, naquela altura, uma das Silmarils já havia se perdido, né? Ela foi aos céus, né, e tornou-se uma estrela. Não vou dar mais detalhes porque eu vou fazer vídeo só sobre essas histórias, tá? Então isso aqui é bem resumido mesmo. Uma das Silmarils é engolida pelo fogo das entranhas da terra, e a terceira Silmaril é jogada ao oceano. E no final as três se perderam. E nesse meio tempo a gente tem outras grandes sagas dentro desse período aí do Quenta Silmarillion, né? Que é basicamente a história de Beren e Lúthien, a primeira união entre elfos e homens, né? O Beren, né, um homem humano, e Lúthien, uma filha de um rei élfico. O Beren, ele vai literalmente até o inferno para conseguir a mão da amada dele. E aqui eu não sei se não tem um lance mais autobiográfico, talvez, do Tolkien, porque, bom, ele era católico, né? Ele foi educado por um padre católico e a esposa dele, até onde eu me lembro, era protestante, tá? Então, quando eles se casaram, ela teve que mudar a sua fé, né? Não digo trocar porque ela era cristã, mas ela teve que remoldar a sua fé aos moldes católicos, né? E o padre ficou pistola com o Tolkien, porque ele era contra essa união. Então eu não sei aí se não tem uma coisa meio autobiográfica, tá? Basicamente, pro Beren provar que ele é digno da mão da Lúthien, ele precisa entrar na fortaleza do Morgoth e roubar uma das Silmarils que estava na coroa do próprio capeta em pessoa. E ele consegue, tá? Então é basicamente isso. A terceira grande saga ou história do Silmarillion, tá? Inclusive a maior conto do livro, é de Túrin Turambar e os filhos de Húrin. Tá? Húrin foi um grande guerreiro, ele e o irmão dele, que lutou ao lado dos elfos. Porém, em uma batalha contra as forças do Morgoth, ele é capturado, tá? E ele se torna servo do Morgoth. Em certo momento da história, ele, enquanto ele estava nas costas de uma das grandes águias, ele e o irmão dele veem o reino secreto de Gondolin. E isso vai ser importante mais pra frente, tá? Bom, mas ele é preso, tá? Ele fica lá preso ao trono, lá onde ele consegue enxergar e sentir o mesmo que o Senhor do Escuro. E basicamente a gente acompanha a história do filho dele, que é Túrin. Tá? Túrin, ele tinha uma irmã que todos gostavam, porém o Morgoth, ele fez um feitiço, né? Lançou, né, um feitiço, uma praga que veio do norte e que ceifou a vida da primeira irmã do Túrin. Porém, quando o pai dele saiu à guerra, a mãe dele estava grávida. Então, ele, ainda criança, teve que fugir do reino dos pais dele, do reino dele, porque foi tomado por homens corrompidos e servos de Morgoth, tá? Então ele começa a ter uma vida de andarilho. Ele vive com um rei élfico, aí ele vive com um bando de humanos, aí ele vive com outro rei élfico que cai em desgraça, né? O Túrin, ele se depara com um dos piores dragões da Terra-média, né? Um dos bichos mais desgraçados que já pisaram na Terra, que é o dragão, que é, no caso, o dragão Glaurung, né? O Glaurung, ele não é tão grande, tão épico, né? Ele nem tem asas, né, para voar. Ele não chega a ser tão grande quanto o Smaug, por exemplo. Porém, o Glaurung, ele é um desgraçado, tá? Ele é, ao invés de matar e destruir e tacar fogo, não que ele não faça isso, ele faz.
Porém, ele pega as pessoas e ele amaldiçoa elas. Ele roga praga nas pessoas, né? Então, assim, ele é, talvez, na minha opinião, o pior dragão que já pisou na Terra-média, porque ele é realmente muito cruel. E no final ali, o Túrin, ele não conheceu a segunda irmã, ele se apaixona por ela, né? Ela foi ambos foram amaldiçoados por Glaurung, e de forma resumida, basicamente, ele se apaixona pela irmã. Ele consegue matar o Glaurung, porém, a irmã dele acha que ele morreu. Então, né, aquela coisa do amor romântico ser satânico, né? Ela, né, vai de arrasta pra cima, né? Ela vai dessa pra melhor por vontade própria. E o Túrin, ele não consegue lidar com essa vida desgraçada que ele teve. E ele tira, né? Enfim, ele vai dessa pra melhor também, até porque além da própria irmã, só no final que ele descobre que era a irmã dele, né? Ele também tirou a vida do melhor amigo por acidente. Enfim, é uma vida, olha, é a história mais triste da Terra-média. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso daqui, tá? Porque a história é muito boa, o conto é maravilhoso, é sensacional. E vocês têm que ler, tá? Vocês têm que conhecer essa história, porque daria um puta de um filme. E, bom, a quarta grande saga é basicamente, né? A quarta grande história é a queda de Gondolin. Aqui nós temos o primo do Túrin, tá? Que é o Tuor. Ele é encarregado por um dos Valar, né? Pelo Ulmo, que é o senhor dos oceanos, né? Dos mares, a entregar uma mensagem para o rei élfico de Gondolin. Então, nos Contos Inacabados, né? Nós temos um trecho bem grande, né? Um conto bem grande, que narra a história, né? Da viagem do Tuor, né, desde lá do oceano até o reino secreto. E ali a gente descobre, né, que o Húrin, né, o pai do Túrin, tio do Tuor, ele foi libertado por Morgoth. E ele passou voando com uma águia por cima. Então ele foi seguido por espiões de Morgoth. E ele meio que revelou o local onde ficava a cidade secreta. E então Morgoth manda as suas hordas para cima da cidade, que é destruída. O Tuor, eu acho que ele foi o segundo cara que ficou com uma mulher élfica, né? Inclusive, né? Assim, a prova de fogo dele não foi tão ferrada quanto foi a do Beren, né? Mas ele ganhou, né, o direito de ficar com a filha do rei, porque ele é um enviado do Ulmo, né? Que é um fucking Valar. Então, assim, o cara, ele é mega honrado por isso. E é basicamente isso, tá? E depois da queda de Gondolin, a gente tem a última batalha, tá? Que destrói basicamente o continente de os dois reinos, né? De Belearand. No caso, Belearand leste e oeste, tá? Esses reinos, eles ficavam a leste das Montanhas Azuis. No Senhor dos Anéis, se vocês pegarem o mapa, eu vou botar aí na tela para vocês verem, as Montanhas Azuis, elas são apenas elas são algumas montanhas que ficaram lá no norte, tá? O resto foi destruído, porque na última batalha ela foi tão ferrada, né? E os exércitos de Valinor vieram com tanto ódio nos olhos que boa parte da Terra-média foi inundado, né? Sofreu ali um cataclisma imenso e já era, tá? Como eu disse, tá? Agora para encerrar. O Akallabeth é um resumo da Segunda Era, focado ali no reino de Númenor. Particularmente não sou tão fã dessa parte, tá? Não curti muito. A gente vê a Ilha Estrela desde ali do seu maior, do seu auge, digamos assim, até a sua queda, literalmente, né? Eles se deixaram corromper pelos ensinamentos malditos de Sauron, né? E foram derrotados. Inclusive, em toda a obra do Tolkien, as forças do bem sempre são inferiores às forças do mal, tá? Sempre. Tanto no Senhor dos Anéis quanto nas histórias do Silmarillion. Sempre foi assim. E por último a gente tem um resumo ali da Terceira Era, tá? Que é a chegada dos magos, né? Ele é basicamente o Tolkien preparando o terreno para, né, pro Hobbit e para a história do Senhor dos Anéis até o final da Terceira Era, que é quando o anel é destruído, né, pelo Frodo, Sam e o Gollum, né? Quando cai na Montanha da Perdição. E é basicamente isso, tá? Isso aqui é mais uma vez, tá? Isso aqui é um resumo. Eu vou pegar várias dessas partes, várias coisas e vou fazer vídeos específicos sobre cada uma dessas coisas, igual eu faço com Star Trek, Stargate, tá? E quem sabe também Star Wars, quem sabe? Então não se preocupem, tá? Eu também não vou parar de fazer vídeos sobre essas outras franquias que eu acabei de citar, tá bom? Então, se você não é um servo do Senhor do Escuro, você vai deixar o seu like, tá?
E se você for, você pode deixar o dislike também. Comentem também nos comentários, tá? Façam esse favor para mim, por favor. Eu quero saber a opinião de vocês, quero mesmo de verdade, eu sempre leio, tá? Alguns eu dou coraçãozinho, outros não, mas enfim. No mais, é isso, valeu, falou e até a próxima.